comece o seu destino preparado e domine as técnicas para a criação de qualquer. Acredite e consiga esse objetivo. O link na descrição. Só para quem é padre. Todos devíamos defender as coisas de Deus e amar as coisas de Deus. É porque falar santo parece uma coisa tão distante, né? Mas buscar a santidade não tem a ver com você ser adorado ou virar uma não é isso, né? Não, tem a essência, como eu dizia, é o amor e, sobretudo, normalmente as pessoas têm atividades bastante banais todos os dias, não é? Arrumar a cozinha. Exato. Lavar a luz. Ordinário, né? Exato. E então, o desafio é, se eu quero me santificar, eu tenho que aproveitar o que eu tenho entre as mãos. Se eu estou à espera daquele dia em que vou poder dar um testemunho heróico, se calhar esse dia nunca vai chegar. Milhões. Começa fazendo o pequeno, né? Lavar a louça por amor a Deus. Esse é, e assim, e por amor à família e aos irmãos. Então, no fundo, o segredo é pôr um grande amor em tudo, mesmo nas coisas que parecem mais banais, né? Então, essa é a grande sacada, né? Mas, voltando atrás, então houve ali a surra, qual é que foi? Deus mostrou-me a santidade, eu fiquei fascinado, então daí surgiu o meu site, eu fiz um site que ainda existe, né? Santidade.net, em 2002, que a ideia é partilhar esta descoberta que eu fiz para a minha vida, né? Ser feliz, no fundo, é ser santo. E depois, mais tarde, Deus mostrou por causa das conversas e também eu às vezes rezava, e ainda hoje, né? Rezo sempre, e peço a Deus uma palavra e abria a Bíblia, né? Como se faz muito na renovação, pedia uma palavra, né? Então comecei abrindo a Bíblia, pedindo uma palavra e já estava vindo as alfinetadas dos amigos, né? Você devia pensar em papá, Jesus, dá uma palavra. Eu abria e qual é que saía? Qual? Aquela cena do jovem rico. Sei. O jovem rico vai ter... Falta-te uma coisa, né? Porque o jovem rico vai, o que é preciso para ter a vida eterna? E Jesus começa a dizer os mandamentos, não mate. E ele diz, mas eu isso já faço, né? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e vem e segue. Então aí é que começava a ser mais duro, né, de encaixar. E então, o que é que eu comecei a perceber que Deus estava pedindo isso e, como eu digo, entrei um pouco ali em crise porque quem é que vai ser santo fazendo surf, né, e andando de moto? E houve ali uma fase em que eu não disse nem que sim a Deus, nem que não, né? E então eu tentei, digamos assim, olhar para o lado, né? E o problema foi que o tempo foi passando e eu comecei a perder a paz interior. Chegou um momento em que eu já estava com dificuldades em dormir, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu durmo bem, né? Com facilidade. Ficava incomodado? Ficava mal, né? A gente tem tipo uma pedra no sapato. A gente sabe que não está sendo honesto com Deus, que está fugindo. A sensação que eu tinha... então eu rezava várias vezes, saía sempre a mesma passagem. Já estava numa fase em que eu pensava, a Bíblia deve estar estragada. Está amassada. Está viciada no mesmo... Mas o que é que acontecia? Essa passagem tem mais que um evangelho. Então saía noutro evangelho. Deus mostrava... Então a sensação que eu tinha era... Quando no boxe, né, tem um jogador que já recebeu alguns e já está na defesa, vai lá no canto do ringue e já está só sofrendo, né? Então eu já estava ali e já não tinha para onde ir e pronto, tem um momento em que você se rende, ou agarra o outro adversário, né? É como a bandeira branca, né? O juiz vem, né? E então a bandeira branca foi uma noite, eu lembro-me bem, eu disse a Jesus que faltavam 3 anos para eu terminar os estudos. Eu disse, eu vou terminar os estudos porque eu também não sou de deixar coisas a meio, e depois decidi de fazer por obediência, mas eu não queria muito, não estava convencido, né? E esses 3 anos foram amansando o meu coração e eu, quando terminei os estudos, eu já queria ser padre mesmo, né? E logo a fazer esse ato de, digamos assim, de obediência, eu comecei a dormir bem. Foi uma experiência de grande leveza espiritual, né? Uma paz e quase que a gente sente que pode voar, né? De repente, sai um prédio das suas costas, né? E aí qual é o caminho que se faz? E depois um dia depois do outro, devagarinho, né? Depois eu fui para o seminário, né? A gente entrega-se à igreja, a igreja nos vai formar. É um centro de formação para ser em vista do sacerdócio, né? Depois do seminário... Quanto tempo demora? No meu caso eu fiz 7 anos no seminário. E depois desses 7 anos fui ordenado diácono, depois padre, logo seguida. Diácono faz o quê? Diácono faz algumas coisas, já faz homilia na missa, já faz funeral, já abençoa o casamento,
já faz a bênção com o Santíssimo. Batizado. Pronto, ainda não consagra na missa, não celebra a missa, nem confissão. Então, e poucos meses depois, padre, em 2005, né? E depois ainda fiquei 3 anos em Roma, fazendo o doutorado, e ainda fui professor da universidade, nesses 3 anos ao mesmo tempo. A universidade onde eu estudei acabou convidando-me para ser professor. Né? Eles conheciam bem, porque eu tinha feito tudo, né? 7 anos, comecei do zero, fiz tudo, e no fim eles disseram, você pode vir e ficar aí trabalhando connosco. E depois em 2008 regressei a Portugal, e aí já comecei dando aulas aos seminaristas, tendo paróquias, e começou o tema dos exorcismos assim mais a tempo inteiro, né? E pronto, já faz, portanto 2008 já faz 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então é diácono, depois padre. E aí eu tenho um caminho natural ou não? Pode ficar a vida inteira como padre ou pode. Existe um caminho? O mais normal é ficar a vida inteira como padre. É que algumas pessoas escolhem um caminho de arcebispo. Isso como funciona isso? Então, é alguém de cima que escolhe? No fundo a igreja é que chama, digamos assim, né? Portanto, quando morre um bispo, digamos assim, o núncio, que é o representante do Papa nesse país, aqui no Brasil, né? Morre um bispo numa diocese, ele organiza um processo, começa sondando várias pessoas para ver quem é que seria a pessoa certa para essa diocese. E no fim é o Papa que decide, né? Que escolhe, né? Uma carta, consulta, sigilo total, segredo pontifício, é uma coisa muito... É um processo, há vários candidatos e ao Papa são apresentados 3 nomes e ele escolhe um. Né? Esse é o processo, né? Digamos assim. Mas para os padres não, para os padres é simples. Quantos papas você, desde que o senhor começou, passou por 3? Então, eu apanhei, eu tive 2 vezes, tive 2 vezes com o Papa João Paulo II e 2 vezes com o Papa Bento XVI, lá em Roma. E conversei com eles um pouco. É o polonês, né? Eu estive lá na Polônia agora, é incrível, né? Muito como o pessoal tem um sentimento por ele. Amo ele. É santo, né? É santo. Canonizado. E não sei se vocês estão sabendo, porque é muito recente, esse domingo foi beatificado a primeira família inteira que na história. Era uma família de poloneses que abrigou nazistas. E eles foram todos assassinados, inclusive o bebê e tal. Exato, o primeiro bebê dentro da barriga da mãe. E foi a família inteira beatificada. Qual a diferença entre beatificar e santificar? Não é muita. É que o beato tem um culto só regional. E o santo, quando a igreja declara santo, é um modelo para toda a igreja. Tem um culto universal. Pronto. É só isso. Né? Olha só. Aí eu já estava velhinho já, né? Já estava no fim. Né? Mas... Que ano deve ser isso? Isso deve ser talvez 2003, algo assim. O senhor tá com cara de bravo lá, hein? Não tá? Ó, sobrancelha aqui. Aí o senhor já ajudava exorcismo lá? Não, em Roma? Aí era seminarista e acompanhava o Padre Gabriel nos exorcismos em Roma. O Padre Gabriel à morte, exorcista lá em Roma, eu acompanhei ele desde o início do seminário, aqueles 7 anos de seminário, sempre acompanhando ele. E depois mais 3 anos como padre. Mas qual era o teu trabalho? Era assistente. Eu basicamente, eu tinha uma equipe com vários leigos, que tem a turma que abre a porta às pessoas que estão chegando, que dá uma... como aqui, né? Que acomoda, bebe uma água, e depois entram uns para a sala dos exorcismos, uns de cada vez, e tem alguns assistentes que seguram, né? Tem casos bem pesados. O primeiro que o senhor foi... Sim. O senhor teve medo? Fala a verdade. Verdade. Como seminarista novinho assim, ó. Não com a cabeça de hoje. Com a cabeça desse seminarista aí. Primeira... Então, o senhor lembra do primeiro? Eu lembro mal do primeiro. Mas ou o primeiro que te impressionou, né? Sim. Basicamente, eu não me lembro de ter medo. Lembro-me de ficar impressionado com a força, no fundo, das coisas de Deus. O que é que a gente vê ali? Que no fundo o demónio é bem mais fraco do que se faz passar, não é? Ele